Meu nome é Thaíse Coelho. Eu estou gravando uma série de vídeos sobre o livro A Guerra da Arte, de Steven Pressfield. Então, dando continuidade à segunda parte do livro, que ele trata sobre tornar-se um profissional para vencer a resistência, ele fala um pouquinho sobre o dia a dia. No caso, ele se refere no livro ao dia a dia de um escritor. Mas esse dia a dia pode ser colocado para qualquer pessoa, em qualquer profissão, né? Porque todos nós sofremos a pressão da resistência diariamente, seja com o que for que nós formos fazer, né? Então ele diz que quando acordarmos com uma sensação angustiante de insatisfação, é para a gente lembrar do nosso propósito. Lembrar que o nosso campo de batalha, né, onde nós devemos direcionar a nossa energia, é no nosso trabalho, no nosso propósito de vida, né, no que você decidiu para você que você deve realizar, né, o caminho, a vocação que você segue, a sua paixão, né, isso tudo dá o direcionamento do que a gente deve fazer para nos deixar mais satisfeitos com relação a estar cumprindo o nosso dever. Então, sempre que acordarmos com uma sensação angustiante de insatisfação, lembrar das prioridades, né, de selecionar o que é importante do que é urgente e não se perder nas urgências, né, porque no dia a dia é muito comum surgir várias coisas para resolvermos e aí a gente se perde nessas urgências e não faz nada com relação àquilo que é importante, em relação à nossa vocação, ao nosso caminho interno, né? a dizer o que nós viemos dizer ao mundo, né? Cumprir a nossa tarefa, seja ela em qualquer profissão. Então, lembrar do senso de prioridade. Ele diz que quando estamos decididos a nos dedicar à nossa vocação, podemos muitas vezes ser submetidos a um regime de isolamento, a um regime de insegurança, até mesmo de desespero, de insatisfação, e que isso é normal, né? Devido a estarmos nos jogando, né? Estarmos nos lançando à realização da nossa vocação, né? Do que nós estarmos nos jogando ao nosso chamado da alma. Então é super normal sentirmos essa sensação de insegurança. E ele diz que nós não devemos nos deixar abater por essa sensação de insegurança, e sim se prender no seu objetivo, buscar forças internas diariamente para vencer a resistência. Pressfield entra também numa parte bem interessante do livro em que ele diz que todos nós já somos profissionais em alguma área da nossa vida. Porque muitas vezes a gente pensa, como que eu vou fazer para ser um profissional com relação à minha vocação? Ele diz que nós já somos profissionais em alguma área da vida e que é só pegar todas essas características, né, que nós fazemos diariamente e aplicá-las com relação à nossa vocação ou com relação à nossa aspiração artística. Então, ele lista as características de um profissional, né, as características que nós já utilizamos em alguma área da nossa vida e que devemos transferi-la para o desenvolvimento da nossa vocação ou das nossas habilidades artísticas, né, que queremos desenvolver. Por exemplo, se nós temos trabalhos, né, externos, comparecemos todo dia ao local de trabalho, isso é uma característica de um profissional. Nós permanecemos lá o dia inteiro, né? Cumprimos aquele horário de trabalho, nós estamos comprometidos a longo prazo, né? A gente não pensa em estar trabalhando só hoje e amanhã o que vai ser, amanhã eu vou estar em outro lugar. Não, nós estamos comprometidos a longo prazo, a gente está ali cumprindo o trabalho, né? O nosso dever, e esperamos estar ali durante vários anos, né? Tem relação com remuneração, tem relação com sobrevivência. Então, precisamos daquele trabalho para nos dar um retorno financeiro para sobrevivermos. Isso tudo gera comprometimento.
E no caso também ele diz que normalmente nós não nos identificamos muito excessivamente com o nosso trabalho, né? Você não diz, eu sou, sei lá, um pintor, né? Não, eu sou fulano de tal e eu trabalho como pintor. Então não tem um excesso de identificação com a profissão. Você sabe a diferença, né, entre o que é você e o que é a profissão. Isso é uma característica de um profissional. E também a característica de receber críticas verdadeiras, críticas externas, né? A gente não se ilude. Por exemplo, no livro ele diz, né, que muitas vezes, por exemplo, um artista, ele escreve uma música e ele vai mostrar para os amigos. Então os amigos vão adorar, vão achar super legal, né? Pode ser que até um ou outro dê alguma crítica, né? Faça alguma crítica construtiva, mas não vai ser aquela crítica real, da vida real, né? E outra coisa também, ele diz que o profissional ele domina a técnica, então ele se preocupa em executar a técnica perfeitamente, né? Ele domina a técnica para ter segurança e realizar o seu trabalho de uma forma cada vez melhor. Então essas são as características do profissional que normalmente nós utilizamos na nossa vida, em uma área, uma profissão, alguma fase da nossa vida, nós sempre temos essa característica do profissional. Então, o que é só pegar todas essas características e transferir para a dedicação com relação à sua vocação. E com relação ao amador, né, ele também diz das características do amador que vocês vão ver que é bem contrária às características do profissional, né? O amador normalmente ele não comparece diariamente ao local do trabalho, ele não permanece lá o dia inteiro, não está comprometido a longo prazo, ele se identifica demais com o trabalho, com a profissão que está exercendo, e isso muitas vezes paralisa, porque o excesso de identificação traz o medo do fracasso. E aí, muitas vezes, tendo medo do fracasso, nós ficamos paralisados. Nós não conseguimos agir, atuar, né, naquela vocação, naquela profissão, porque temos medo de sermos rejeitados, de não sermos aceitos. Então, isso é um excesso de identificação. Então, o amador tem isso, né, diferente do profissional. E o amador também ele não recebe críticas do mundo real, né? Ele fantasia muitas vezes um sucesso, fantasia um retorno, né, das outras pessoas, do mundo, e não coloca esse trabalho à prova, né? Não se mostra às outras pessoas, ao mundo real, para saber se realmente aquilo faz sentido ou se é só uma fantasia, né? Se é um excesso de realização mental, né, da vocação. Então, a gente analisando, né, essas características do profissional e do amador, então traz muito essa questão, primeiramente da consciência, né, de quem você do trabalho que você tem a ofertar para o mundo, né, que é a sua vocação, é o seu chamado da alma, né, o que é a sua essência, né, o que aquela vozinha lá no fundo diz que seria bom se você fizesse, que você se sentiria bem realizando. Essa é a vocação. A gente ter consciência disso e ter sempre os pés no chão e agir diariamente, todo dia um pouquinho, criar uma rotina de trabalho, mesmo que você tenha um trabalho que não é a sua vocação, né, um trabalho que você se dedica diariamente, igual ele diz, né, um trabalho em que você é profissional, comece a pegar essas características que você utiliza nessa profissão que você segue e traga para a realização da sua vocação. Então, mesmo que um pouco diariamente, se você fizer, você vai se sentir muito bem, porque você vai sentir que você está seguindo o seu caminho. E nunca é tarde para seguir o seu caminho, nunca é tarde para fazer aquele curso que você gostaria de fazer, né, para trabalhar com aquela área que você gostaria de fazer. Então, não pense que é tarde. Pense que você acordou agora para o que você quer e nada é na hora errada, né? Então, se você seguir um outro caminho é porque muitas vezes foi necessário e você teve aprendizado com aquele caminho que você seguiu anteriormente. E que quando você desperta para o que você gostaria de fazer, né, o que vai alimentar a sua alma, que vai te trazer uma alegria interna, você deve sim
ir em direção a este caminho, caminhar todos os dias para realizá-lo. Então, pessoal, hoje foi isso. Estamos chegando quase no finalzinho aí da nossa saga e eu estou aprendendo muito estando aqui, né, compartilhando com vocês essa informação, e espero de coração que todos esses vídeos possam estar sendo úteis na sua jornada, para que você se torne uma pessoa melhor, para que você seja mais feliz e com isso transborde alegria, felicidade para todos à sua volta. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo e namastê!